Salve, salve, povo meu! Satisfação, eis-me aqui, Arnaldo Paula, professor de língua portuguesa do LPP. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube, @língua portuguesa para passar. Neste momento, corrigir as questões de língua portuguesa da prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, realizada no dia 24 de março de 2024. Vamos às questões, então, de língua portuguesa. Primeira questão, vejam só. Leia a tira para responder as questões de 1 a 3. Vamos lá. Está com uma perna quebrada, temos de sacrificar. Que exagero! Segundo o efeito de humor pretendido, o personagem exclama: que exagero! Olha aqui, o personagem que está reclamando. Ele reclama por quê? Veja aqui que tem várias outras pernas. Então, sacrificar uma perna só não é algo tão importante, algo tão relevante. Então, o humor dessa expressão, dessa exclamação, é porque personagem conta com muitas outras pernas. Então, sacrificar uma que está quebrada não é algo relevante, não faz tanta diferença. Então, a opção C resolve a primeira questão. Tudo bem? Vamos à próxima questão, então, a número 2. Temos o mesmo texto, né? A mesma tira. No contexto, a frase temos que sacrificar admite a seguinte reescrita de acordo com a norma padrão. Fazendo uma alteração, uma mudança aqui, ó. Sacrificar, temos que sacrificar o animal. Pensemos assim. Trocando este termo aqui para uma expressão pronominal, olha só, o verbo transitivo direto terminou em R, retiraremos o R final e acrescentaremos os pronomes lá, las, lo ou los, dependendo do substantivo. Então, o animal, temos que sacrificá-lo, em referência ao animal, no caso aqui. Então, por esse motivo, a resposta está na opção A, na questão número 2. Tudo bem? Vamos à terceira questão. O mesmo texto, né? A tira. Diz assim, então, a terceira questão. Mantendo-se sentido da tira, as duas falas do personagem no primeiro quadro estão corretamente escritas em... Vamos lá. Está com uma perna quebrada. Temos de sacrificar. Temos de sacrificar porque a perna está quebrada. Então, a expressão de uma causa, a expressão de um motivo. Por isso que a solução está aqui na opção B. Temos de sacrificar porque está com a perna quebrada. Expressão de causa, expressão de motivo. O porquê é o conectivo que atende a esse contexto de motivo, de causa. Opção B, então, é a solução para essa questão. Próxima, a número 4. Já temos agora outro texto que diz respeito da questão 4 à questão 11. Então, vamos lá. Questão número 4. De acordo com o texto, quando se dizia estar com enxaqueca, a intenção das pessoas era, vejam só, nasci no tempo dos ventos encanados, quando para evitar compromissos a gente dizia estar com enxaqueca. Então, de acordo com o texto, quando se dizia estar com enxaqueca, a intenção das pessoas era furtarem-se da responsabilidade de um compromisso. Nasci no tempo dos ventos encanados, quando era para evitar, ou seja, se furtar de responsabilidade de um compromisso, se dizia estar com enxaqueca. Por isso, a opção E nos atende, tá vendo? Tudo aqui de acordo com o texto, nessas primeiras duas linhas, temos a solução para a questão número 4.
a questão número 5, também dizendo respeito ao mesmo texto. Para o narrador, a verdadeira poesia permite-lhe, vejam aqui o finalzinho do texto, pois a verdadeira poesia sempre foi um meio de comunicação com este e com outro mundo. Então, para o narrador, a verdadeira poesia, olha aqui a verdadeira poesia. A verdadeira poesia sempre foi um meio de comunicação com este e com o outro mundo. Logo, a opção A, interagir com este e com o outro mundo. A verdadeira poesia permite-lhe interagir com este e com o outro mundo, de acordo aqui com o que diz as últimas linhas aqui do texto. Tudo bem? Então, por isso, a opção A na questão número 5. Vamos à próxima, número 6. Vejam só, o mesmo texto. Agora nós temos de considerar as passagens. Vejam aqui destacadas as palavras distinta, cúmulo e privativa. Os termos destacados significam correta e respectivamente, então precisamos analisar diretamente no texto para que observemos de fato o sentido apresentado de acordo com o texto. Então vamos lá. Distinta no primeiro parágrafo. Está aqui. E cúmulo também no primeiro parágrafo. Deixa eu ver, aqui, também no primeiro parágrafo, para destacar, privativa no segundo parágrafo. Muito bem, então vamos ver de acordo com os textos e sentidos. Então, nasci no tempo dos ventos encanados, quando para evitar compromissos a gente dizia estar com enxaqueca. Palavra horrível, mas desculpa distinta, ou seja, uma desculpa diferenciada, uma desculpa elegante, né? Diferenciada aquela coisa de pompa, era algo elegante dizer que estava com enxaqueca. Então, distinta, nesse contexto aqui, se estabelece como algo elegante. Por que que elas não usavam para cúmulo de elegância? Olha aqui, a confirmação de elegância, essa distinção toda aqui. Cúmulo de elegância, então, no ponto mais alto, no ponto mais elevado, no auge. E também se falava misteriosamente em moléstias de senhoras nos anúncios farmacêuticos que eu lia. Era, de certo, uma coisa, ou seja, privativa das senhoras, exclusiva das senhoras. Então, distinta, elegante, cúmulo, auge, privativa, exclusiva. Então, a opção C nos atende. Muito cuidado com essas questões. Precisamos ir ao texto, sim, para avaliarmos no contexto, de fato, o sentido, o significado apresentado pelas palavras. Tudo bem? Então, questão 6, opção C. Questão número 7. Vamos aqui ao texto. Temos algumas expressões destacadas aqui, de certo, como e pois. Questão de valor semântico de conectivo, questão muito importante que precisamos observar, ler para chegar à melhor conclusão. Era de certo indica uma afirmação, de certo, uma coisa privativa das senhoras, como as enxaquecas. Então, coisas privativas das senhoras, exemplificando essa coisa privativa, as enxaquecas. Então, como nesse contexto estabelece uma exemplificação, pois as criadas, essas não tinham tempo para isso, pois introduz uma explicação, um esclarecimento. Então, na sequência, de certo, afirmação, o como exemplificação e o pois explicação. Isso aqui temos afirmação, exemplificação, explicação. Na opção D, a opção D é a solução para essa questão. Próxima questão, vamos lá. Vejam só, na frase, mas não só essas senhoras que tomavam chá. Este que aqui retoma senhoras. Esse que aqui eu posso substituir então por as quais. As senhoras as quais tomavam chá.
Então, este que é um pronome relativo. O pronome relativo, ele inicia uma oração subordinada adjetiva. Nós temos dois tipos de oração subordinada adjetiva, a restritiva e a explicativa. Marcada por pontuação, adjetiva explicativa. Não marcada por pontuação, como esta aqui, adjetiva restritiva. Então, a ideia aqui é de restrição, opção A, por conta disso. Tudo bem? Maravilha. Vamos à próxima questão, a questão número 9. Assinale a alternativa em que as duas reescrituras do texto atendem à norma padrão de pontuação. Vejam aqui a opção C. Ela que é a solução. Palavra horrível, mas... Olha a conjunção adversativa antes das conjunções adversativas, quando elas estiverem, obviamente, no meio do período, nós usaremos a vírgula. Então, essa vírgula é motivada porque ela antecede uma oração coordenada sindética adversativa. Perfeito. Nos anúncios farmacêuticos que eu lia, é uma expressão adverbial antecipada. Quando nós tivermos a expressão adverbial antecipada, depois delas nós usaremos a vírgula. Então, os dois casos aqui são casos corretos, adequados de uso da vírgula. Então, por esse motivo, a questão número 9 tem a opção C como solução. Tudo bem? Próxima questão. Vejam só. No verso citado pelo narrador, que o menor mal de tudo seja a morte. O adjetivo é o termo, então vejam só. Mal aqui, o mal. Esse o aqui está determinando mal. Mal assume o papel de substantivo. Menor mal. Menor é um termo adjetivo com relação ao substantivo mal. Então, menor é o adjetivo. Logo, a opção B é a solução para o nosso problema. Tudo bem? Maravilha! Vamos à próxima questão. A concordância verbal e a concordância nominal atendem à norma padrão em dentre as pessoas que se diziam as pessoas acometidas pelas enxaquecas, as pessoas não estavam as criadas. Então, a opção A é eliminada. Nunca me apareceu as assombrações nunca me apareceram. Por mais que as criadas me assustassem bastante. Então, eu elimino a opção B. As enxaquecas eram eram comuns às senhoras, mas as criadas não podiam perder tempo com isso. Então, não é a opção C. Havia bastante anúncios, é um substantivo. A palavra bastante relacionada a substantivo vai de acordo. Então, bastantes anúncios farmacêuticos que se destinavam às moléstias das senhoras. Então, elimino por conta disso também a opção D. Só nos resta a opção E. O Tico-Tico e a poesia de Camões foram caminhos encontrados para minha comunicação, tudo direitinho no quesito concordância verbal e concordância nominal na opção E da questão número 11. Tudo bem? Resolvida então essa questão. A próxima questão é a número 12, um novo texto, uma nova tira. Leia a tira para responder as questões de número 12 e 13. Então vamos lá. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas do primeiro e segundo quadros devem ser preenchidas respectivamente com... Então, vamos lá. Tem um provérbio chinês, vamos lá, então, de que não lembro. Aqui é simplesmente lembrar. Temos lembrar. Lembrei seu nome.
Simplesmente lembrar estrutura não pronominal é verbo transitivo direto, complemento objeto direto sem a preposição de. E lembrei-me de seu nome. Com a estrutura pronominal, aí sim é regida a preposição de, sendo verbo transitivo indireto e aqui objeto indireto. Então, atentemos para isso. Lembro sem a preposição de, então eu elimino a opção A. E relativo à vida, relativo a, com a preposição a, vida substantivo feminino, admite o artigo a, então, com o sinal de crase, por isso eliminamos a opção A. Vamos à opção B, que eu não me lembro, ó, de que eu não me lembro, aqui é a estrutura pronominal, me lembro da vida, então aqui nós temos esse desvio na opção B, tá bom? Vamos a C, que não me lembro sobre a vida, acho que ele diz algo sobre a vida completa aqui, que eu não lembro. Opa, verbo lembrar simplesmente, estrutura não pronominal, sem a preposição de. Então, a princípio, resolve-se com a opção C. Mas vamos ver aqui, de que eu não me lembro, a respeito, palavra masculina, então sem sinal de crase, e por isso que eu elimino a opção D. Que eu não me lembro, então faltou a preposição de, aqui a estrutura pronominal, alusivo à vida está certo, então, de fato, resolvemos essa questão com a opção C. A opção C está certinha, ela que resolve o nosso problema, opção C na questão número 12. Maravilha. Vamos a 13. O mesmo texto, a frase do último parágrafo. Você devia seguir esse conselho. Quando nós temos a intenção de dar uma sugestão, de estabelecer uma ideia de polidez, nós normalmente usamos, vou trocar aqui o devia por deveria. Esse deveria aqui, essa desinênciaria, essa terminação ia, indica verbo no futuro do pretérito do indicativo. O futuro do pretérito tem essa carga semântica de dar uma polidez na fala. Você poderia fazer isso? Você conseguiria fazer isso? Então, percebam que o verbo no futuro do pretérito, e verbo no futuro do pretérito é esse com a desinenciaria, para que vocês tenham a percepção. Ele tem esse perfil, esse papel de indicar uma polidez mais na fala, uma sugestão mais na fala, uma sutileza mais na fala. Por isso que a resposta está aqui na opção A. Sugestão e a forma verbal destacada deveria ser substituída por deveria. Não devia, mas sim deveria. Por isso que a resposta está aqui na opção A, da número 13. Vamos a 14. Um outro texto, na dengue corremos atrás do prejuízo. Os dois primeiros parágrafos iniciais do texto deixam claro que a dengue, vamos ver aqui, a população brasileira já sabe que o ano começa com carnaval, chuvas e dengue. Entretanto, o surto da doença em 2024 quebra recordes. Nas 5 primeiras semanas epidemiológicas, o país registrou quase o dobro de casos ante o mesmo período de 2023, passando de 82.840 para 156.871. Os casos vêm aumentando em todo o mundo na última década, atingindo em 2023 até países anteriormente livres do vírus, como Itália, França e Espanha. Pelo que nós lemos, então, nesses dois primeiros parágrafos, as ideias
que ficam claras é que a dengue, o que? Ela está em franco recrudescimento, ou seja, crescimento, aumento no Brasil e também em outros países. Por isso que a opção D é a solução para essa questão, de acordo aqui com o que a gente viu no texto nesses 2 primeiros parágrafos. Próxima questão, vejam só. Os numerais empregados no primeiro e terceiro parágrafos. Olha aqui, ó. 82.840, 156.871. Depois, no terceiro parágrafo, ó, no Brasil, segundo a série histórica do Ministério da Saúde, no início de 2000, a marca de 1 milhão foi cruzada pela primeira vez em 2015. No ano passado, houve 1.658.816 casos. Olha só, dados alarmantes. Dado só superado pelos, olha só, 1.688.688. Então, esses números aqui, esses dados aqui, são para o quê? Subsidiar a ideia de que a dengue é um problema relevante, é um problema muito sério. Então, os dados aqui, os números são elevadíssimos para que observemos a seriedade desse problema, que é algo muito intenso, que é um problema relevante. Por isso, a resposta está aqui na opção A. Vamos à próxima questão, então. No último parágrafo do texto, permite concluir corretamente, olha só. Com o estrago já feito, resta ao poder público correr contra o tempo para incrementar o atendimento aliado a medidas de prevenção e conscientização. Segundo especialistas, o pior ainda está por vir. Então, o último parágrafo do texto permite concluir corretamente que a situação da dengue no Brasil tende a piorar futuramente. Olha aqui, segundo especialistas, o pior ainda está por vir. Então, essa é a solução, opção B na questão 16. Questão 17. Há termos empregados em sentido figurado. Olha aqui na opção E. Resta ao poder público correr contra o tempo para incrementar o atendimento. Então, essa expressão correr contra o tempo é a expressão que indica sentido figurado, resolvida a questão 17. Questão 18. Então, vamos lá, ó. A palavra ainda, ela que é a fonte para a resolução aqui. Países emergentes como o Brasil sofrem ainda com saneamento precário. Então, tem algo mais, tem um acréscimo, ou seja, uma inclusão. E, segundo o especialista, o pior ainda está por vir, ainda virá, ainda tem questão futura ainda, temporal. Então, as ideias estabelecidas pelo vocábulo ainda nas suas 2 aparições são de inclusão e de tempo. Então, por isso, a opção C na questão número 18. Vamos a 19, considere as reescrituras de informações do texto. A população brasileira tem consciência de, é regida a preposição de, então, consciência de que o ano começa com carnaval, chuvas e dengue. O governo estava atento, quem está atento a algo ou a alguém, então atento a necessidades, então, de que e a. Vamos ver, então, o último espaço. A dengue é uma doença que sobrecarrega os aparelhos de saúde. Portanto, os governos, nas esferas federal, estadual e municipal, devem manter zelo por, preposição mais as artigo, resulta em pelas. Então, pelas. Resposta, opção B. Bravo é a solução para o nosso problema. E a última questão, o uso do acento indicativo de crase atende à norma padrão. Vamos lá,
atribuem-se às esferas, atribuir a, então, às esferas federal, estadual, municipal, esse as aqui com o sinal indicativo de crase. Atribuir a tem a preposição, esferas substantivo feminino, admite o artigo feminino as, unem-se a preposição e as artigo, resulta neste as com sinal indicativo de crase. Então, aqui está a solução para o nosso problema. Só conferindo as outras, foram as causas, foram os motivos. Não tem aos na referência masculina, logo não tem crase na referência feminina. Ultrapassamos o número. Mesma situação, não tem ao na referência masculina, não tem crase na referência feminina. Chegamos a, aqui é só a preposição, não há admissão de artigo na sequência. Registrar é verbo, diante de verbo não tem crase, então confirmada a opção A nessa questão número 20. Satisfação, então, povo meu, satisfação pela presença de vocês aqui. Eis então aqui a correção da prova realizada no dia 24/3/2024 da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.